nós não iremos falar de mais uma tribo. Nós iremos falar do atributo que melhor descreve Deus. Não é mais um, é o atributo. Vamos falar sobre a santidade, sem a pretensão de atingirmos todo o conteúdo, porque isso é impossível. Eu quero convidar vocês para ver o que as Escrituras dizem sobre esse Deus com relação a esse atributo da santidade de Deus. A partir de Isaías, no capítulo 6, eu convido a todos para lermos alguns versículos do capítulo 6 do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos. Todos encontraram? Amém. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Para nós podermos entender o capítulo 6 de Isaías, nós precisamos, de forma obrigatória, fazermos uma contextualização. Nesse contexto, a nação de Judá estava em sua espiritualidade de forma decrescente, estava regredindo, estava cometendo todo tipo de abominação que ofendia a santidade de Deus. E é nesse contexto que Deus levanta esse profeta como alguém que vai denunciar mais uma vez o pecado como algo monstruoso, como algo ruim, como algo péssimo, como algo tenebroso. Não é somente errar o alvo, é algo assustador. O pecado é um monstro, é uma abominação para Deus. No capítulo 1 do profeta Isaías, versículo 3, convido a todos para lermos. A nação é descrita aqui como
uma ignorância, uma falta de discernimento terrível. Olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 3. O jovem, por gentileza, leia aí para nós podermos interagir. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não. Olha o pronome possessivo. Ele não está falando aqui dos filisteus, não está falando dos hebreus, não está falando dos babilônicos, não está falando dos sírios, não está falando de outro povo. Ele diz: o meu povo. O povo perdeu o senso de discernimento e de compreensão das coisas de Deus. Aí Luiz Bergoff diz que todo pecado é irracional, e de fato é irracional. Todo pecado é uma verdadeira burrice, todo pecado é uma verdadeira idiotice, que Deus usa aqui o profeta para dizer: boi, animal irracional, jumento, animal irracional, eles têm instinto, mas não raciocínio. E eu sou do sertão, eu não sei se vocês têm esse tipo de experiência, mas lá no sertão, quando um agricultor ele aparece na roça guichando gado, o cara vem. Se chegar outra pessoa, ele não atende, mas se chegar o dono, ele atende, porque ele, com instinto, sem raciocínio, consegue ter esse discernimento. Mas a nação chegou a um nível tão baixo de discernimento que não entendia mais as coisas de Deus, ao ponto de Deus usar o profeta para essa comparação. Agora olha como Deus, através do profeta, descreve essa nação no versículo 5, por gentileza. Versículo 5 do capítulo 1. Algum jovem: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Continua, por gentileza. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Essa figura é mais ou menos assim: de um leproso que está no auge da lepra, que tem as cartilagens do seu corpo caindo, as feridas abertas, podridão, apodrecimento vivo, ou de alguém que é apanhado por um bandido ou salteador, como fizeram lá na parábola do bom samaritano, aquele judeu que descia para Jerusalém, que foi apanhado, foi espancado e ficou quase morto. É dessa maneira que Deus usa o profeta para descrever a nação. Do pé à cabeça, mas não escapava nada, estava tudo comprometido. Feridas abertas, não tratadas, não cuidadas. Assim estava a vida espiritual deles, uma verdadeira podridão. Isso aqui é a descrição da nação. Agora, como estava o culto religioso dessa turma? Como é o culto de alguém que não tem discernimento e que está espiritualmente comprometido? Porque nós queremos cultuar sem discernimento e sem condições espirituais a Deus. Vamos ver o que se converteu o culto deles. Versículo 12. Por gentileza, um jovem. Quando vides para comparecer perante mim, quem requereu o livro de vossas mãos, que viestes pisar aos meus átrios? 13. Não tragais mais oferta de pau, o incenso é para mim a abominação, e as boas novas, e os sábados, e a convocação das congregações
eram esses que eles estavam querendo associar a liturgia. Olha o 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Essa era a condição da nação. A liturgia deles era apenas liturgia. Era algo mecânico, vazio, superficial. Por quê? Porque a vida deles, porque o culto, preste atenção, o culto não começa aqui. O culto começa lá fora. O culto começa na minha casa. O culto começa nos seus relacionamentos, nas minhas atitudes lá fora. E culmina aqui com o ajuntamento e a coletividade dos irmãos. Concorda comigo? Eles faziam todo tipo de abominação lá fora e diziam: agora vamos agradar a Deus juntos. A minha alma aborrece, dizia Deus, a liturgia que eles faziam. Essa é a nação que Isaías vai profetizar. E cada rei que assumia era pior do que o outro. Cada rei que ia para o trono era pior do que o outro. Até um homem melhor, um jovem melhor, um adolescente assumiu o trono, chamado de Uzias, que assumiu o trono com 16 anos. Quem tem menos de 16 anos aqui, levanta a mão. Uzias assumiu. Não foi a secretaria de infraestrutura de Judá. Uzias assumiu o trono. Você sabe o que é um jovem que 16 anos com o trono e governar a nação com essas características aqui? E a primeira coisa que Uzias fez quando assumiu o trono foi mobilizar a nação para buscar a Deus. Ele fez algo que os reis que passaram não fizeram. Por isso, olha, preste atenção em mim. Por isso que essa questão de dizer, não, o jovem é alguém mais associado com a desobediência, não existe. Um jovem que assume, com 16 anos, faz uma reforma que adultos, que pessoas maduras não fizeram. Ele reinou 52 anos sobre Judá. E ele começou a buscar a Deus. Buscar. Foi uma das coisas que Uzias fez. Vamos buscar a Deus. Uzias não fez culto de libertação. Uzias não fez culto de vitória. Quinta-feira de milagre. Ele buscou a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, todas essas coisas vêm sendo arrastadas. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Coisas serão acrescentadas. E ele buscou a Deus. Mas Uzias, como todos nós, cometeu 2 erros gravíssimos e comprometeu a grande reforma em Judá. O primeiro erro é que ele permitiu, preste atenção, que os altos, aonde o povo usava para idolatrar, não fossem destruídos. Alguém chegou e disse: vamos destruir os altos. Uzias disse: não, deixa aí. Não, o importante é ninguém idolatrar, mas deixa os altos aí, deixa os altares aí, deixa tudo aí, todos os equipamentos que eram usados na idolatria, deixa aí. Irmãos, quantas das vezes nós não permitimos coisas que Deus não permite? Tem coisas que parecem insignificantes, mas eu vou fazer uma pergunta a você. Quem é que tem prazer em tomar uma sopa depois de uma mocinha bem pequenininha para usar? Tem? Mas não é pequenininho, não tem nada. A mocinha é pequenininha. Mas quem é que toma sopa com prazer? Existem coisas pequenas que no nosso ver pequenas, mas elas ofendem a santidade de Deus. Glória. E o que vai, preste atenção que eu vou lhe dizer.
O que vai determinar uma coisa não é a minha relatividade, nem é meu pensamento, nem é minha cosmovisão, nem é minha ideologia, nem é minhas experiências pessoais. Quem vai determinar é a santidade de Deus, o que é e não é verdade. Coisas que nós permitimos que entre e que façam morada na nossa vida vão nos comprometer lá no futuro. Mas deixa, permite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas coisas pequenas que a própria denominação abriu as portas, hoje me comprometeram. Lá no passado era só uma coisinha, hoje é uma coisinha. Jesus disse: tenho contra ti que você tolera que mulher chamada Jezabel 5 anos no céu. Tolerância é coisas que Deus não tolera. E o segundo problema de Uzias foi achar que o fato de ser abençoado por Deus lhe dava o direito dele fazer aquilo que Deus não queria. Espécie no fenômeno do xodó de Deus. Eu sou xodó de Deus. Então eu sou abençoado, eu tenho os dons espirituais. Deus já me usou poderosamente, Deus já abriu porta para mim, Deus já viu o céu se abrir na minha frente. Então possa ser que eu possa praticar alguma coisa aqui que seja contra a vontade de Deus e não é nada. Porque afinal de contas eu sou abençoado. Mas a bênção de Deus da minha vida não me permite ir de encontro à vontade de Deus. Aleluia. Eu tenho muito medo quando eu leio, quando Paulo diz em Coríntios, que tinha a preocupação de pregar os outros, e os outros serem aprovados, e ele mesmo ser reprovado. Aí quando ele entra na primeira epístola, no capítulo 10 de Coríntios, ele diz assim: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual. E todos comeram do maná. E todos foram abençoados. E todos foram abençoados. E ele preste atenção nas palavras. E todos, e todos, e todos, e todos, e todos, e todos. Quando chega no versículo 5, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Mas peraí, meu amigo. O camarada está debaixo da nuvem. Ele vê o mar se abrir para ele. Ele passa a pés enxutos, ele come o maná vindo do céu, mas a Bíblia de Deus não se agradou da maior parte deles, e por causa disso os prostrou no deserto. Isso é o que me causa muita preocupação, que a bênção de Deus na minha vida não significa que Deus esteja aprovando as minhas atitudes. Isso significa o quê? Que Deus é misericordioso com todos que chamam de paixão, e Ele está me abençoando por aquilo que Ele é, e não por aquilo que eu tenho feito. Eu posso pregar aqui e ser reprovado. Você pode trabalhar para Deus e depois ser reprovado, ser abençoado e ser reprovado. E Uzias disse assim: eu sou muito abençoado, Deus me fez prosperar muito. Então eu vou fazer uma coisa que ninguém pode fazer, a não ser aqueles que Deus determinou. E o que é que você vai fazer, Uzias? Eu vou oferecer incenso. Não, mas isso aí é uma função sacerdotal. Você não pode fazer, isso é rei. Não confunda reinado com sacerdócio. Ele disse: eu vou fazer, porque Deus é abençoado. Quando Uzias entrou no templo, os sacerdotes, pela última vez, tentaram trazer ele ao perfeito juízo, porque quem faz isso não está em perfeito juízo. É a mesma coisa no filho pródigo, e depois de tudo aquilo ele disse: caiu para cima. Outras ações dizem: voltando ao perfeito juízo. Ele estava sem juízo, deu uma de novo. E os sacerdotes: não faça isso, Uzias. Não brinque com a santidade de Deus. Não brinque.
Não, eu posso, eu tenho autoridade para aplicar. Ele entrou e ofereceu. Sabe o que aconteceu com Uzias? Uzias foi ferido automaticamente com a lepra na testa. Foi arrancado do trono e foi colocado em um local exclusivo para leprosos. Você só saía morto do trono, ele saiu vivo. Morreu e Deus já curou. Porque Deus só faz aquilo. Quando Uzias morre, aí vamos voltar para o capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, preste atenção, Isaías era filho de Amós. Amós era irmão de Amazias e Amazias era pai de Uzias. Isso significa que Uzias e Isaías eram primos legítimos, primos de primeiro grau. E Isaías tinha uma linhagem real e acesso ao palácio. Esse era o homem que Isaías tinha colocado nele a confiança, e que esse homem iria reformar a nação de Judá. Era a expectativa de Isaías que Deus usasse Uzias para reformar Judá. Ele apostou todas as cartas em Uzias, não porque era primo, mas porque Uzias começou a buscar a Deus, e ele se chama de esperança, disse: esse é o homem. Esse é o homem que nos trará de novo um grande avivamento e uma grande reforma aqui para Judá. Mas o que é que acontece com o homem que ele colocou a confiança? O homem morreu leproso porque desobedeceu a Deus. O homem que ia trazer um verdadeiro avivamento morreu como um dos maiores exemplos de desobediência e de profanação ao Deus das Escrituras e ao Deus de Israel, ao Deus de Judá. Irmãos, miseráveis os homens, e nós, se colocarmos a nossa confiança em um avivamento, em uma reforma, em uma denominação, em um pregador, em um cantor, em um movimento, em um seminário, em alguma coisa, a não ser na soberania de Deus. Aleluia. Isso é o que dá quando a gente confia no homem. Isaías se frustrou. O profeta se frustrou? Sim. Segundo alguns historiadores, teólogos, eles dizem que foi um momento de muita depressão para Isaías. Momento em que ele viu que não havia mais saídas. Só existia uma coisa, que era ir para o templo e buscar Deus. Porque o homem tinha sido arrancado do templo. E ele vai buscar Deus. Capítulo 6. Por gentileza. No ano em que morreu o rei Uzias, o ano de frustração, o ano de depressão, o ano do fim, o ano do fundo do poço. Olha o que aconteceu com ele. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu acredito, enquanto nós não nos esvaziarmos de tudo que somos, de toda a nossa prepotência, de toda a nossa arrogância, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa profanação, enquanto nós não nos esvaziarmos de tudo aquilo que possa trazer uma elevação do nosso ego, nós nunca teremos uma visão como Isaías. Aqui estava um homem totalmente perdido, com ego morto. Acabou, meu amigo, acabou, já era. Nem Uzias, nem ninguém, acabou, essa nação acabou. É nesse momento de humilhação que ele tem uma visão da glória
frustrado do céu, porque os dias morreram. Ele viu Deus depressivo. Ele viu Deus ansioso, a doença mais democrática do século XXI. Tem crentes aqui que é cheio de poder, mas morre de ansiedade. Dá uma de herói no mundo, mas morre de ansiedade. O que é que vai acontecer? Come as unhas, come uma unha enquanto outra cresce. Dá sudorese no frio, taquicardia. Mas Deus, ele não viu Deus estressado. Ele não viu Deus arrancando os cabelos da cabeça. Eu costumo dizer que se ele fosse transmitir a frustração dele para o céu, é isso que nós fazemos, é transferir a nossa frustração para o céu, mas o céu não recebe esse tipo de transferência. Ele ia ver Deus sabe onde? Numa grande mesa, não é assim que os executivos, eu trabalho numa grande empresa, quando a produção cai, a qualidade, a primeira coisa que convoca é uma reunião. O gerente se senta na cabeceira, trabalha também, coloca os números, as metas, e diz assim: a gente tem que chegar aqui, a gente está aqui, estamos regredindo, chama todos os responsáveis e diz: qual é o nosso plano, qual é a estratégia, o que é que a gente vai fazer, a gente vai por onde, como é que a gente vai começar a resolver. E a preocupação começa, um se estressa e outro briga para lá, outro diz que não é, existe um culpa, quem é o culpado afinal de contas. Mas no céu não tinha essa reunião. Imagina se ele fosse transferir a preocupação dele para o céu, o que era que mais ou menos ele ia ver? Ele ia ver Deus numa grande mesa, o querubins, anjos, os serafins, discutindo com Miguel, com Gabriel, o que ele ia fazer na nação de Judá, porque o homem tinha morrido. Aí Gabriel, dá uma ideia aí, para onde é que a gente vai? Levanta outro rei, faz o quê? Vamos mandar um anjo direto para lá? Eu não sei o que ele faz. Ele vê Deus assim. Ele não vê Deus assim. Aleluia! E como é que ele vê Deus? Ele não vê Deus de império. Porque quando você está estressado, você não aguenta ficar sentado. Não é? Você fica assim, ó. Passa logo, passa logo, passa logo. Também não vê Deus assim. Não é assim que você fica dentro de casa lá, quando coloca um currículo, ou quando quer passar na prova de um vestibular e no concurso, né? Chega logo o resultado, eu quero saber se você. Deus estava sentado. Aí a gente tem enfeitado muito maracá na coisa, né? Quando a gente quer que alguém acredite que Deus vai abençoar ela mesma, ela diz: Deus está se levantando do trono agora para te abençoar. Porque ela não acredita que Deus faça sentado. Já ninguém acredita que Deus faça mais sentado, então Deus só faz se levantar. A nossa pequenez, o nosso pensamento é tão estreito de quem Deus é, mas é tão mesquinho, é tão vulgar, é tão aqui das escrituras, que nós inventamos esses tipos de heresias, de motivos para querer. Aleluia! Ele viu Deus sentado, sem arrancar os cabelos, sem depressão, sem ansiedade, sem crise, mas ele viu Deus no lugar. Eu acho isso muito interessante. E ele disse que o lugar é alto e o lugar é sujo. Aonde é? Alguém disse que esse universo tem 40 bilhões de anos-luz de distância. Meu amigo, é tanta coisa que se você passar um tempo estudando, daqui a pouco você está ficando sangue, querendo misturar as bolas, porque não é grande. Mas eu quero dizer a vocês, quando alguém subiu acima um pouquinho da terra, eu esqueci o nome do bendito aqui, ele disse que foi no céu e não viu Deus. Ele subiu um pouquinho da terra, ele disse: eu fui no céu e não vi Deus. E você sabe que ele influenciou muita gente? Porque as pessoas pensavam que iam ver Deus num trono mais ou menos assim, no meio do espaço. As galáxias assim ao redor dele.
Ele está no trono. O céu de Deus está. Mas é que nenhum telescópio se alcança. Oh, glória! Ele está em um alto e sublime. Aleluia! Calma, olha para a terra agora. Nós estamos diante de alguém que perdeu o trono, concorda? E quem é Isaías? Deus fora do trono. Pode entrar Davi, sair Davi, entrar Salomão, sair Salomão, entrar quem foi sair do trono. Ele viu alguém que nunca pode sair do trono e não tem sucessor. A Bíblia não diz que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é Deus, é inimigo, porque Deus não pode ter inimigo. Como você vai ser inimigo de uma pessoa que não consegue afetar ele em nada? Não existe possibilidade. O diabo sabe disso. Todos os demônios sabem disso. Essa teologia, eu não sei se eu chamo isso de teologia, mas essa heresia de que Jesus estava na cruz e o diabo comemorando o inferno, atingimos o Filho de Deus. Eu nunca vi algo tão infantil como isso. Nunca vi algo tão. E que a gente estava numa gaiola e que Jesus chegou e disse assim: solte eles. E o diabo disse: eu só liberto o preço de sangue. Que coisa maluca! Isso foi pregado muito em nossas igrejas, essas ilustrações banais e profundas. O diabo nunca ia exigir sangue. Quem exigiu sangue foi esse Deus que está no trono. Aleluia! Olha aí a palavra Senhor. Como é que a palavra Senhor aí aparece? Aparece a primeira letra maiúscula e as outras letras minúsculas. A palavra em hebraico aqui traduzida por Senhor é Adonai. E o que é que o nome Adonai significa? O nome Adonai significa que Deus é superior a tudo, a todos. O nome Adonai significa que Ele é soberano e que Deus tem o controle, mas o controle das últimas ondas captadas por aquele equipamento lá nos Estados Unidos, para captar as ondas do universo, que essas ondas é 1 bilhão de vezes menor do que o átomo. Você sabe isso? 1 bilhão de vezes menor do que o átomo. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus estava querendo dizer para ele: você é que se descabela, você é que morre no coração, você é que fica ansioso, você é que perde noite de sono, você é que toma diazepam. Eu não. Eu controlo todas as coisas. Eu controlo a terra, eu controlo o céu, eu controlo o céu dos céus, eu controlo o inferno, eu controlo todos os demônios, ele controla até o diabo, porque eu gosto muito da expressão que Lutero usou: o diabo é o diabo de Deus. Irmãos, o diabo é uma criatura. O diabo é uma criatura. Você parece que está vendo aí a destruição, tudo que acontece, toda a violência que acontece. Tenha certeza absoluta de uma coisa: eu não sei explicar como, mas uma coisa eu te digo, que Deus está controlando todas as coisas, que Deus está nos fazendo de tudo para convergir para os seus sagrados propósitos. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Adonai. É o Isaías, você está desesperado, mas eu controlo a sua vida, eu controlo Judá, eu controlo Israel, eu controlo tudo que está acontecendo aí. Não fugiu dos seus propósitos. Pareceu até um ato de profanação, pareceu
Deus, a minha vontade. Não é assim que a gente ora? Ó Deus, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas não é esse Deus que as Escrituras apresentam. Deixa eu contar, antes de Deus continuar. Eu estava vendo um vídeo em que a cantora que canta O Sabor de Mel estava num congresso desses aí, se não estou enganado, foi num desses interiores da Paraíba. E ela indignada, porque ele estava sendo criticada e a canção era vingança, e ela indignada começou a determinar, exigir, decretar. E eu estou lá assistindo, calmo, sério. Eu sei que Deus ser vida presente não é o Deus que eu estou dizendo, não. Aí quando eu digo, eu vou parar aqui porque eu não aguento mais isso. Aí parei e fui ouvir um hino do grupo Logos, esse hino. E antes do Paulo César cantar, ele disse que a esposa dele foi acometida com câncer. E ele diz assim, antes de cantar: eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu com essa coisa. Meu amigo, você pegar aquilo que eu vi aqui no interior da Bahia e pegar Paulo César, pelo amor de Deus, isso é crer no Deus que as Escrituras apresentam. Aleluia! É um Deus que controla todas as coisas, que controla todas as doenças e tem os seus eternos propósitos até nas coisas que parecem ser mal, ruim e que a gente não entende. Mas não é preciso você entender, é preciso você acreditar que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Adonai no alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Sabe o que é aba? Isso aqui, ó. A aba das suas vestes enchia o templo. Alguém disse que essa visão foi no templo de Jerusalém. Outros acreditam que essa visão foi no templo celestial. Sabe quem encheu o templo? Não foi a presença de Deus, foi a aba. E a gente costuma dizer, quando acaba o culto, meu Deus, era Deus puro. Deus, eu vi Deus passeando assim, ó. Passou bem perto de mim. E às vezes a gente não presenciou nenhum ato da glória de Deus. Nem o fio da aba. Às vezes o fio da aba passou lá nos Estados Unidos, a gente sentiu o fio da aba. Aí a nossa pequenez é tão grande. Porque, irmãos, olha, se Deus verdadeiramente se manifestar, só existe uma coisa: Apocalipse, e cair aos seus pés. Aleluia. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não tem. Aleluia. Eu não vou tomar as chaves do inferno do diabo. Eu achei. Eu tenho as chaves da morte do inferno. Fui morto. Soberania de Deus para a salvação. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Verso 2. E ele vai vendo. Olha o que é que ele vê. Serafins estavam por cima dele. Eu gosto de outras versões que diz ao redor. Está mais próximo do original. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés. Olha aqui para mim. A primeira vez, e
a última que a Bíblia fala nesses seres, os serafins. Se alguém tem um tratado só sobre os serafins, é por especulação. Não dá para falar muita coisa sobre eles, porque a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala está aqui no capítulo 6. Vamos lá. A Bíblia fala de algumas classes de anjos. Fala de anjos, fala de arcanjo, fala de querubins e de serafins. No original, aqueles que ardem de fogo. Os judeus acreditavam e acreditam que esses seres aqui são seres literalmente de fogo. O ser literalmente de fogo. Eu não sei explicar como é o ser. Eu sei que eles acreditam por causa do nome deles, aqueles que ardem de fogo. Então nós temos os anjos, nós temos o arcanjo, nós temos querubins e serafins. Então, serafins está na maior categoria angelical. É a maior classe angelical que existe no céu. É a maior hierarquia angelical que existe no céu. A Bíblia diz que anjos vieram à terra. Correto? Correto? A Bíblia diz que o querubim guardava a árvore da vida. Ou lá no começo, quando o homem pecou, a Bíblia diz que o arcanjo desceu não para a terra, ele desceu até aí, eu não sei, na atmosfera, para dissipar os demônios que estavam lá querendo fazer a oposição, para que o mensageiro descesse. Mas serafins nem voando aqui para baixo a gente vê. Quanto mais aumenta a classe, mais distantes da terra eles ficam. Então nós estamos diante de seres que nunca pisaram na terra. Aí você me pergunta assim: por que esses seres nunca pisaram na terra? Aí, porque está gravando, não pode citar. Aí o pregador vai orar assim, o pregador pentecostal aí vai orar e diz assim: Senhor, bota dois serafins na porta. Quando ali já tinha morrido todos os cordeiros. Dois serafins na porta, meu amigo. Eu vou te contar um negócio. Nem culto começava. Bota dois serafins na porta, dois nas laterais, um guardando o banheiro, outro guardando a secretaria, e bota 5 aqui no culto. Meu Deus do céu, haja esse. Esses seres nunca desceram para a terra, porque no dia que eles desceram, existe um cataclismo. O peso de glória desses seres é tão grande que eles não são permitidos por Deus descer. Agora, por que eles têm esse peso de glória tão grande? Eles habitam ao redor do trono. Eles habitam ao redor do trono. É por isso que a Bíblia diz que eles têm 6 asas. Porque para habitar ali ao redor daquele trono, eles têm que com 2 asas cobrir os tronos. Não, eles estão cansados, aí eles param, aí depois cobrem. Não, desde o dia que eu não sei em que eles foram criados, eles estão assim. Aleluia! Nunca, mas é nunca! Nunca esses seres que não têm pecado, e a maior classe angelical que existe no céu, nunca eles viram a glória daquele que está sentado sobre o trono. Mas eles não têm só 2, são 6. E com 2 eles sobrem os pés. Eu acredito, há outras linhas, mas eu acredito que eles sobem os pés. E nos faz lembrar quando Moisés teve aquela visão da sarça que ardia e não se consumia. E ele disse: eu fui virar para ver. Virar para ver o que, Moisés?
Não vire. Se você virar, você é fulminado. Mas tira as alparcas dos pés, porque o lugar onde você está. Aleluia! Lugar. Isso não é um lugar, não. Quem torna o lugar precioso não é um lugar. É quem está. Aleluia! Tu estás é santo. Porque eu sou santo, isto é. Naquele lugar não havia pecado, porque se houvesse, Deus não poderia estar ali. Então aquele lugar, se comportou Deus, é porque aquele lugar era santo. Então tira logo a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu não quero conjecturar aqui, porque toda conjectura é perigosa. Mas aquela sandália não tinha sido feita naquele momento. Se ela tivesse sido feita ali, naquele momento, ele não usa. Mas aquela sandália já tem mudado, portanto, os idosos. Tira. E com duas eles cobrem os pés. Como eles cobrem os pés? De maneira alguma eles podem pisar naquele lugar. E com duas eles. Mas o mais importante não é a característica desses seres. O mais importante é a vencimento. E eu desafio qualquer um me provar o contrário. Que o hino que ele estava cantando não é salvo. Ele estava cantando salvo, né? Tá ou não tá? Tá, se eles não estavam cantando sabor de mel, porque nós temos que cantar aquilo que o céu canta, pode ver? A igreja tem que cantar aquilo que o céu canta. Ou não? Então, se eles não estão cantando sabor de mel, eles que estão cantando vai ter virada. Porque a gente canta muito isso, vai ter virada. Então, se eles não estavam cantando vai ter virada, eles estavam cantando você no espelho. Tá bom? E o que é que eles estavam cantando? O que é que eles estavam cantando? Vamos ler a Bíblia? Olha o hino que eles cantavam. Santo. É o Senhor dos Exércitos. Kadosh. Olha se a palavra Senhor agora está com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Está tudo maiúsculo? Porque o Senhor no versículo 1 está a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, e agora está todas as letras maiúsculas. Porque a palavra aqui não é mais Adonai. A palavra aqui é Yahvé. Os serafins estão dizendo: Santo, 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 seja o eu sou o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando Moisés chegou lá e disse: quando os filhos de Israel perguntarem o nome do Deus que te enviou, o que é que eu digo lá, Senhor? Aí Deus disse assim: não, contrata uma agência de marketing, que a gente tem que ter um slogan, um nome que
Coloque para frente. Porque se não tiver o nome que coloque para frente, não vai acreditar. Você vai dizer assim: não existe palavras no vocabulário de vocês que consigam descrever como sou. Então diga assim: o eu sou. Não é aquele que foi, nem aquele que será. É aquele que sempre, de eternidade a eternidade. Agora olha para mim, por gentileza. A palavra santidade em ambas as línguas usadas na Escritura carrega a ideia definitiva de separação. A palavra santo vem do termo hebraico que significa separado, distinto, colocado à parte, distinto do que é comum ao lugar. A santidade é a plenitude gloriosa da existência moral de Deus, princípio básico de suas ações e aferidor único e verdadeiro de suas criaturas. Com santidade de Deus, queremos dizer que Ele é absolutamente separado de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas, e que Ele é igualmente separado da iniquidade moral e do pecado. Ligeiramente, Isaías 57:15. Quem pode nos ler? Isaías 57:15. Portanto, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Assim diz o alto, foi que Isaías viu? O alto e o sublime, cujo nome é santo. Afirmamos que a santidade de Deus indica que Ele é absolutamente puro e perfeito, sem qualquer pecado ou maldade. Seu próprio ser é o resplendor e o derramamento da pureza, da verdade, da justiça, da retidão, da bondade e de toda a perfeição moral. O poder é a mão ou o braço de Jesus, a onisciência aos seus olhos, a misericórdia às suas entranhas, a eternidade à sua duração, mas a santidade é a sua beleza. Sabe o que é que Isaías viu? A beleza de Deus. Sabe o que é que os serafins cantam? A beleza de Deus. Eles cantam o que em Deus é mais belo, a santidade. O que é mais belo em Deus, por incrível que pareça, não é o amor, mas é a santidade. Veja, vou recapitular: o poder é a mão ou o braço de Jesus, a onisciência os seus olhos, a misericórdia as suas entranhas, a eternidade a sua duração, mas a santidade é a sua beleza. Moisés disse: eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Não, Moisés. Isso é algo para a sua própria sobrevivência. Vamos fazer o seguinte: observe pela fenda dessa rocha que eu vou passar, e você vai ter um vislumbre da minha glória pelas minhas costas. Nós estamos abençoados. Quando Moisés desce no monte, o povo diz: Aleluia! Aleluia! Você olhar para ele, a glória. Meu irmão, você está entendendo o que é?
Já passou uma hora. O seu braço é santo. Olha aí. Salmo 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O braço de Deus é santo. Sua verdade ou palavra é uma palavra santa. Salmo 105, verso 42. Por gentileza. Quem é bom de Bíblia aí? Por gentileza. Para a gente não perder tempo. A sua verdade. Porque se livrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. A palavra é santo. Seu nome que expressa todos os seus atributos juntos é santo. Salmo 113, verso 1. Braço santo. Braço santo, palavra santa, nome santo. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é ao seu santo nome. Amém? A natureza da santidade de Deus não é que Deus tem duas santidades, mas ela se aplica de duas maneiras. Primeiro, santidade majestosa. No seu sentido original, Deus é santo porque Ele é totalmente distinto e separado das suas criaturas, transcendente, além de ser exaltado sobre elas por causa da sua infinita majestade. Porque Deus é Deus, não é difícil para nós entendermos que Ele é separado das suas criaturas por causa da sua majestade. Nesse sentido, a sua santidade é singular. Ninguém, mas exatamente ninguém, pode ser santo como Ele, porque ninguém pode ser separado acima e além das criaturas. Olhando nesse prisma, a santidade é, portanto, incomunicável. Ninguém tem, nem anjo, nem serafim, nem querubim, ninguém tem. Só Deus é santo. E esse aspecto da santidade de Deus faz com que o homem sinta a sua pequenez, a sensação de que não é nada diante da majestade de Deus. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Isaías 40, verso 5. Não há santo como o Senhor. 1 Samuel 2, também Apocalipse 15, 14. Só em Apocalipse aí, 15, 14. Veja o que ele diz em Apocalipse 15, 14. 15, 4. Melhor dizendo, Apocalipse 15, 4. A santidade de Deus é singular, distinta, transcendente, majestosa. Ninguém, mas exatamente ninguém, tem esse santidade. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Só tu és. Com relação à santidade majestosa de Deus, isso é um atributo incomunicável, mas ninguém tem. Você pode se santificar todo dia, você nunca alcança a santidade majestosa. Só Deus tem. Ninguém. Veja, quando nós temos um vislumbre dessa santidade, aí nós olhamos para nós mesmos e vemos como nós nos perdemos. Por exemplo, eu perguntei a uma certa pessoa na semana passada: você se conhece? Ela sabiamente disse: não, porque existe uma coisa muito importante. Para você se conhecer, você precisa conhecer quem Deus é. Quando você não sabe quem Deus é, você também não sabe quem Deus é. Por exemplo, quando Isaías teve essa visão, olha como a percepção de si próprio mudou. Quando alguém ia profetizar desse no Antigo Testamento, ele introduzia assim: bem-aventurado. Vai dizer. Mas quando era maldição, e Isaías usou isso, dizia o quê? Ai da nação pecadora, ai daqueles que se transformam em bem, ai daqueles que invertem os valores, ai de Cafarnaum, Jesus, maldição. Quando Isaías viu, ele não disse ai de você, ai daquele, ai daquela irmã, ele disse ai de mim. Ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim, porque estou perdido. Ai de mim, porque estou me desintegrando.
A melhor palavra é desintegrando. É como se o braço dele estivesse caindo assim, ó. Alguém disse que a barreira do som pode ser rompida, mas a barreira da luz não pode ser rompida. Porque se você romper a barreira da luz, você se transforma em água. Eu estou falando da barreira da luz. Agora imagina você ver a glória de quem fez a luz. Você compreendeu? Imagina você ver a glória de quem fez a luz. Aí, meu Deus do céu, é muito pensamento idiota. Alguém disse, mas eu não vejo Deus, cadê Deus? Deus não se manifesta, cadê Deus aqui? Meu Deus. Olha bem, Gito, vai ali, meio-dia, e fica olhando para o sol, uma estrela de quinta grandeza. Apenas, é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas no universo que é 1 bilhão maior do que o Sol. Agora olha para o Sol meio-dia e fica olhando para ver quantos minutos tu consegue ficar olhando para ele. Sem óculos. Consegue? Como é que o mendigo não consegue passar 30 minutos olhando para o Sol de uma estrela de quinta grandeza? Como ele quer que Deus se manifeste na frente dele? Para ele se transformar em poeira do universo espacial. Você compreendeu? A glória de Deus. Aleluia! E a sua santidade é a Deus. Quando eu comecei a ler isso aqui, aí eu disse, eu vou ter mais cuidado quando eu sentir um arrepio e dizer que foi Deus que se manifestou. Tem mais cuidado. Tem mais cuidado. Mais cuidado. Quer dizer que Deus não se manifesta nisso? Já li para você, mas se manifesta. Ele é algo sublime, mas ele habita com conteúdo. Ele é verdade. Ai de mim que estou perecendo. Irmão, olha para mim agora. Eu estou querendo sair daqui, mas tem essa câmera aqui que tá. Se fosse a câmera da Globo, né? Mas olha, quando ele teve um vislumbre da santidade de Deus, ele disse, ai de mim. Aí você pega Isaías dizendo, ai de mim, que eu estou me desintegrando, é como se a orelha dele tivesse caído, os pés tivessem caído, o braço tivesse caído, ele tivesse se desintegrando. Aí você vê esses lunáticos determinarem que Deus faça alguma coisa. Eu determino, Senhor, eu decreto, eu exijo, eu reivindico o Senhor faz. Sabe por que eles fazem isso, meu irmão? Está provado, porque eles não conhecem o Deus das Escrituras. Eles nunca tiveram vislumbre da glória de Deus. Porque no dia que eles virem uma faísca da glória de Deus, eles dirão como Isaías, ai de mim que estou perecendo. Aleluia, ele é grande, ele é altíssimo, ele é sublime, ele é santo. Assim é a santidade de Deus. A santidade de Deus é a dedicação, por assim dizer, de Deus por si mesmo. Ou seja, Deus sendo Pai e de si mesmo, e tendo Ele mesmo como seu último propósito, dá a si mesmo e deseja a Ele a si mesmo, como mais elevado e maior propósito, e assim regula todas as coisas em disposição a Ele mesmo, como sendo o último e mais elevado fim. Esta é a santidade de Deus, e a imagem dessa santidade é esta marca e obra de graça que está sobre a criatura. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção. Isso aqui, quando a criatura é capacitada a desejar Deus como sendo mais elevado no propósito e todas as coisas em subordinação a Ele, a criatura é então considerada santa. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, vou ler de novo, preste atenção. Quando a criatura, nós, é capacitada a desejar
desejar Deus como sendo mais elevado propósito e todas as coisas em subordinação a Ele, a criatura é então considerada santa. Sabe por que nós não somos considerados santos? Na maioria das vezes, porque nós não consideramos Deus como o propósito mais elevado da nossa vida. Nós temos outras prioridades. E quando nós não temos essa deficiência, nós temos a deficiência de achar que todas as coisas não estão subordinadas a Ele, mas que Ele está subordinado a todas as coisas. Mas quando acontece o contrário, Deus é sublime, mas Deus é incomparável. Deus é o propósito mais elevado da minha vida. E que todas as coisas do universo, no macro e no micro-universo, estão subordinadas a esse Deus. Então a criatura é considerada santa. Sabe por quê? Porque quando ela tem essa vivência, ela tem essa prática, acabou, não. Não tem pecadinho que traga mais prazer para ela. O prazer dela é aquele que é mais elevado do que todas as coisas. Eu tenho mais salvo, mais elevado, mais glorioso, mais sublime, que não conseguiu captar. Esse é meu propósito. Nada na terra me satisfaz, somente o Deus que é soberano e santo. Santidade moral de Deus. Aquilo que faz estabelecer leis santas para as suas criaturas. É nesse sentido que a santidade moral de Deus faz com que Ele seja absolutamente isento de deficiência ética. As leis que lhe são dadas refletem quem Ele é moralmente. A ideia fundamental de santidade moral de Deus é também de separação, mas nesse caso é a separação do mal moral do pecado. Aí eu coloquei aqui, por que a santidade de Deus é tão importante? Para a gente terminar. Primeiro, porque a nenhum outro atributo de Deus é dedicado tanta ênfase nas Escrituras. Eu já vi alguém dizer que o maior atributo de Deus é o amor. Ou está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou não está lendo. Não é que a santidade de Deus é o maior atributo dele, mas é o atributo que melhor descreve. E é o atributo mais dado ênfase nas Escrituras. Faça uma observação. Por quê? Que a santidade de Deus é o atributo que é mais dado ênfase nas Escrituras. E é o atributo que menos é dado ênfase nos cultos. Por quê? Se você pegar todos os cultos do ano e coloca quais são os cultos que é falado sobre a santidade de Deus, você vai ter uma grande decepção consigo. Por que é tão falada na Bíblia e tão negligenciada no culto? Sabe por quê? Porque a maioria dos cultos não são bíblicos. A maioria dos cultos são antropocêntricos. Quem está no centro não é Deus, é o homem. Você já viu a ideia de você fazer um culto para agradar as pessoas? A última vez que eu fui pregar, por incrível que pareça, eu preguei sobre esse texto. Alguém antes de me passar a oportunidade disse assim: nós passamos a semana inteira trabalhando. Ainda bem que eu trabalho, né? Porque senão eu poderia dizer que eu não trabalhar, por isso eu pregava, eu presto santidade, porque eu trabalho. Mas eu trabalho muito. Nós trabalhamos tanto, então nós precisamos de vir num culto de domingo e ouvir algo que nos agrada. Eu disse: pronto, eu tenho uma mensagem hoje que não vai lhe agradar. Nós não temos que vir para o culto ouvir algo que nos agrade. Nós temos que vir para o culto trazer algo que agrade a Deus.
atributo que realça e glorifica todos os outros. Eu estava pensando, o atributo de santidade, ele tem que ser vinculado à onipotência, à onipresença, à onisciência, ao amor, à soberania. Todo seminário não curta o pecado que trata sobre algum atributo tem que envolver a santidade. Porque se tu falar do atributo de Deus e não falar sobre santidade, está errado. Porque a santidade é quem realça todos os atributos. O amor de Deus é o amor santo. A justiça de Deus é a justiça santa. A misericórdia santa. A compaixão é a compaixão santa. A ira é a ira santa. A eternidade é a eternidade santa. A infinidade de Deus é a infinidade santa. Tudo em Deus é santo. Terceiro, porque a santidade é tão importante. Santidade de Deus. Isso aqui, se você não der glória, meu amigo, minha amiga, porque as suas promessas são fiadas na sua santidade. Leia, por gentileza, Salmo 89, versos 34 e 36. Não tem como não se cumprir aquilo que Deus prometeu. Porque, olha por quem Deus jura. Salmo 89, versos 34 e 36. Por gentileza, do jovem. Não quebrarei o meu conselho, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como um sol perante mim. 36. Você leu 34? Não 35, 34, 35, 36. 35. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Peraí. Deus vai jurar para Davi que nunca faltará descendente do trono dele. Não existe ninguém maior do que Deus para ele jurar. Mas aquele homem precisava ter certeza de que Deus ia cumprir. Aí Deus diz assim: eu vou jurar para você pelo que é mais precioso em mim, a minha santidade. Eu não juro pelo meu amor, eu não juro pela minha misericórdia, eu juro pela minha santidade, que não faltará descendência. As promessas que Deus te fez, estão fiadas na santidade dele. Deus nunca vai poder deixar de ser santo. Então isso significa que vai se cumprir literalmente o que Deus te promete. Veja aí. Amós 4:2. Amós 4:2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas estanques com figa de pesca. Segura. Aí é uma promessa de juízo. Aí vai um conselho para quem é universalista, para quem crê que Deus no final das contas vai dar um jeitinho e vai botar todo mundo no céu. Ele está dizendo: eu juro pela minha santidade que o juízo será executado. Sabe por que o inferno é real? Sabe por que o inferno não é produto da Idade Média, nem da Igreja Católica e nem do protestantismo? O inferno é algo criado por Deus. O juízo de Deus é fiado na santidade dele. Deixar de jurar é deixar de ser santo. Deixar de ser santo é deixar de ser Deus. E nunca ele deixará de ser Deus, nem de ser santo, e nem de aplicar o seu juízo. Então a certeza do juízo é que ela é fiada na santidade de Deus. Encerro dizendo: a santidade de Deus é quem determina o conceito de evangelização. Por que a igreja tem que evangelizar? Porque as almas estão perdidas e precisam de salvação. Amém. Mas esse não é o maior motivo. O maior motivo é que Deus é um Deus santo. É que Deus está irado contra o pecado e enviou Jesus para satisfazer a sua justiça e santidade. E o homem precisa de se arrepender, porque Deus é santo. Quem evangeliza tem que mudar às vezes o conceito. Você vai evangelizar por quê? Porque Deus é santo. Agora eu vou para o trabalho de evangelização porque Deus é santo. Porque tudo que se faz lá fora é um atentado contra a santidade de Deus. E o homem precisa se arrepender.
Porque ele ofende a santidade de Deus. A santidade de Deus é quem determina o conceito de adoração. O adorador deve se adaptar ao adorado. O gosto do adorado deve ser respeitado e não o gosto do adorador. Eu adoro Deus Santo. Não, mas eu chego na igreja e a minha adoração é espontânea. A luz do Espírito do Senhor está aí, a liberdade de fazer qualquer coisa, né? Não há liberdade de fazer qualquer coisa. A liberdade do pecado para adorar Deus Santo. Veja, disse Jesus. Eu fiquei pensando, por que Jesus fala sobre a adoração verdadeira para a mulher samaritana? Por que Jesus não falou para o sinédrio? Por que Jesus não falou para os sacerdotes? É porque a adoração verdadeira não tem nada a ver com religiosidade, nem puramente uma liturgia mecânica. Ele disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção. O que é adorar Deus em espírito? Isso é uma crítica contra o culto judaico, porque o culto judaico foi ordenado. Deus ordenou o culto e a liturgia, mas só que eles reduziram a liturgia a algo mecânico. Você compreendeu? Eles me honram os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus usou o profeta e disse assim: afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. As suas festas solenes não me dão nenhum prazer, pelo contrário, me aborrece. É você vir para a igreja, adorar a Deus, porque você conhece o hino de Nicó. Eu canto porque eu conheço. Eu canto porque o conjunto está cantando. Eu canto porque faz parte do culto. Não, isso não é adoração. Adoração é ser espírito. Salmo 51. Davi disse: se tu tivesse prazer em sacrifícios e holocaustos, eu já tinha dado milhões. Mas o que agrada a Deus é o espírito contrito. Fizeram um sistema litúrgico. Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. Muitos estão na igreja adorando o que não sabem. Muitos estão adorando o Papai Noel. Por incrível que pareça. Mas esse Deus não é Papai Noel. Esse Deus é o Deus que inspirou Paulo a escrever o capítulo 9 de Romanos, que é um calo no sapato de quem crê
tem um Deus Papai Noel. Romanos 9 diz assim: quem és tu, ó homem, que a Deus reclamas? Porventura a criatura dirá o que criou, por que me fizeste assim? Aleluia. O oleiro não tem poder para da mesma massa fazer um vaso para um vaso para tesoura. Não depende do que quer, de quem come, mas de Deus que se compadece. Nós estamos inventando coisas no culto para agradar as pessoas lá fora. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, razoavelmente, está bem, mas existem igrejas por aí, meu amigo. Existem igrejas por aí que apagam-se as luzes, desce um refletor assim no meio da igreja. É cada tipo de absurdo para tentar envolver